Fui ver Mamonas Assassinas, muito bom. Foi. Então, Aí foi o musical, porque eu fiz o musical também sobre os Mamonas Assassinas. Eu fiz o musical dos Mamonas e agora, ó, inclusive aí a gente dando entrevista com o musical, falando do musical. Ah, isso é no Pânico. Isso Tá. foi em meados de 2016, quando estreamos. Então aí é, Tá. é o elenco do musical Mamonas. Tá. Diferente do filme, né? Não é o mesmo elenco. Então, pera um pouquinho. É Nós confuso, estamos falando não, vamos lá. Bom, o Mamonas Assassinas, todo mundo sabe, foi um conjunto que ganhou um sucesso meteórico em meados dos anos 1990, né? Isso. 94, 95, por ali, né? Mas do mesmo jeito que eles surgiram com uma rapidez espetacular, né? Eles também desapareceram de uma forma dramática num acidente, estavam voltando de um show, né, num jatinho fretado para Guarulhos, né, que eles eram de Guarulhos. Isso. Né, e aí teve algum componente aí que acabou causando um acidente e todos eles vieram a falecer ali na região do aeroporto de Guarulhos. Eu tenho uma passagem interessante com os Mamonas, né? Que ela é depois também desse drama de ter perdido esse grupo de jovens aí tão criativos. Muito, né? Nossa. Que eu fui síndico de um grande condomínio em Guarulhos, né? Um condomínio muito bem localizado, um condomínio muito bonito. E um dos parentes eu acho que do Dinho, né? A Brasília Amarela ficou com ele. Sim. E essa Brasília Amarela ficava estacionada lá no condomínio. Ah. Então eu vi a Brasília Amarela algumas vezes quando eu circulava pelo condomínio, ela estacionada lá. Será que é o Jorge? Você conhece? Eu acho que é o Jorge. O Acho que o nome dele acho que é Jorge. É Jorge Santana. Beijo, Jorge. Ele com quem a gente é grande, amigos. Eu acho que é ele mesmo. O Jorge tá com a gente o tempo todo aí. Mesmo? Inclusive, ele é o cara que ele se tornou CEO da marca Mamonas Assassinas e que faz com que a marca Mamonas Assassinas continue aí. Inclusive, a ideia do filme, de tudo que acontece aí que tem relação com o nome Mamonas Assassinas, é o Jorge que faz acontecer, juntamente, claro, com os outros familiares. Certo. Mas o Jorge que dá a condução aí de criar produtos. Tem um sabonete chamado Sabão Cracrá. Ah, olha só. Tem, sabonete íntimo. Aí ele vai criando várias coisas. Vai ter uma Minha Pitulinha. E agora a gente tá acertando uma possível turnê aí. Nós 5 do filme, fazer umas viagens cantando, tocando os Mamonas. Esse é o musical. Esse é o musical. Tá, e você é o único ator que se repete no filme e no musical ou não? Eu e o Rui Brissac, que é quem faz o Dinho. Eu vou apontar ele já. Que vai dar pra ver que você vai falar, sim, é o Dinho, porque ele é o cuspido e escarrado Dinho. Cadê? Que é bem essa cena, a gente sai de cena. Tá. Se quiser avançar, Xé, avança aí que aí eu aponto o Rui. Vai lá mais pros meios aí. Pode avançar um pouquinho mais. Que aí, quando entra o E cinco, tem as namoradas também no musical ou não? No musical, foca-se muito mesmo no 5. Esse aí, né? Esse aí é o Rui. Que é o esse Dinho. É o Dinho. Nossa. Nossa, muito, muito parecido. Exato. Os trejeitos, olha. Então ele e eu somos os únicos do musical a fazer, né? O filme. No caso, no musical eu fiz o Júlio, que era o tecladista de cabelo vermelho, pintado de cabelo vermelho. E no filme, no filme série, eu faço o Samuel, que aí eu, no caso, o baixista. Que legal, que legal. Tá completo no YouTube. Quem não assistiu o musical dos Mamonas tem a chance de assistir o musical completo no YouTube. Só procura lá, Mamonas Assassinas, o musical completo que você vai assistir. É bem legal. Francis, nos fale como faz para integrar a equipe de terceiros, mostrando a importância de cada um deles no empoderamento das equipes, bem como os cuidados para entrega de sistemas e estruturas. Antes de te dar a palavra, só queria abrir uma observação aqui. No condomínio que a Francis atua, nós temos a grande maioria da mão de obra terceirizada.
e um pequeno grupo, uma mão de obra própria, que são aqueles profissionais mais próximos ao dia a dia do condomínio, né? E eu percebo, né, atuando lá agora junto com a Francis, que ela tem um cuidado muito grande com todos. Não há uma acepção pelo fato dele ser terceirizado ou ser funcionário próprio. Então o Napoli está te perguntando como é que você faz para manter todo esse grupo integrado, para esse grupo entregando o que eles precisam, o que você usa de artimanhas para você, a palavra não seria artimanhas, mas ou técnicas, melhor dizendo, né, para manter esse grupo todo comprometido e defendendo os interesses do condomínio? Essa pergunta foi ótima do Napoli, porque para você ser uma gestora e comandar toda essa equipe, que são, de fato, os pilares para manter um condomínio em pé, tem que gostar de gente. Essa é a minha primeira dica para quem lidera uma equipe como eu lidero no VNR. É não tratá-los como terceirizado, né? É você pegar a equipe para você, motivá-la, porque o ser humano ele precisa de motivação diária. Todos os dias nós temos desafios e eu acredito que a equipe que nós temos hoje é esse jeito carinhoso de ser humanista, de tratá-los com respeito, de entender a história de cada um, onde mora, o que fez antes de entrar na equipe, quais os desafios que ele está enfrentando todos os dias. Ter um muro há um muro sempre entre nós, mas sempre com aquela visão macro de entender o que cada um... Porque hoje são 23 funcionários que trabalham com a gente, mas eu sei os problemas de todos, eu sei o que eles necessitam, eu sei... Quando eu falo meu bom dia no rádio e um responde um pouco mais tímido, já sei o que pode estar acontecendo, já chamo para conversar. Então, esse carinho, eu acredito que é vontade de fazer o certo todos os dias e motivá-los. Eu acho que é por isso que nós temos essa equipe forte hoje. Que legal. Olha, eu posso até relatar uma situação que a gente vivenciou junto, porque a Francis é uma companheira, antes de tudo, de trabalho. A gente divide junto as facilidades, as dificuldades, as lutas, as vitórias, né? Tudo isso aí junto. E eu sei que às vezes lá onde ela está, de vez em quando aparece algum presente ou alguma coisa que uma unidade faz uma festa e sobram alguns ingredientes daquela festa. Ela divide igualmente por todos, né? É isso mesmo. Todos se sentem parte integrante. A gente vai primeiro falar o que é praga. Muita gente não sabe o que é praga e até a definição é um pouco difícil. Pombo é praga, pombo não é praga. Então a gente vai saber o que é praga primeiro. Que legal, que legal. Praga a gente classifica como uma coisa que traz ou um prejuízo à saúde ou um prejuízo financeiro. Então você tem praga de lavoura, você tem praga urbana também, né? Uhum. O que pode trazer um prejuízo financeiro? Um cupim pode trazer um prejuízo financeiro, né? O que pode trazer um prejuízo de saúde é um mosquito de dengue, um mosquito de chikungunya. E essa é a definição de praga, Denilson. E a pergunta que ela fez, né, de se dá pra gente desligar do condomínio, eu acho que as meninas concordam comigo que a gente tem que ficar de stand-by 24 horas de madrugada, de final de semana, igual o senhor mesmo falou mais no comecinho do programa. Já tivemos situações, né, meninas, de madrugada, domingo, de noite, ter que sair de casa de qualquer jeito pra acudir algum problema, atender telefones de madrugada, de final de semana... Véspera de ano novo, a gente no meio de viagem, você tá atendendo videochamada para orientar um segurança que tá no posto. Faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte. Estamos aí. Tá certo. Francis, você? Eu até tento me desligar, né? Mas o corporativo não permite, não deixa, né? Mas eu também sou pacata, eu gosto de curtir a minha casa nos momentos de folga, gosto de curtir a minha família. Uma Netflix, para mim, salva o meu final de semana. Então, eu me desligo nesses momentos.
Moro próximo do Botânico, de vez em quando faço uma corrida, mas não tão profissional quanto a Marina. Mas eu tento ocupar a minha mente com leitura, ficar cuidando da minha casa, da minha gata. Esse é o momento que eu consigo me desligar. Tá e um beijo para Bela. Você, atualmente não estou tendo muitas horas vagas, né? Porque quando eu estou trabalhando, eu estou estudando. Então, nas horas vagas, eu passo estudando, revisando aquilo que eu não consegui durante a semana. O meu subconsciente tenta desconectar, mas é um pouco difícil, porque a gente está sempre ligado, né? Mas eu também adoro ficar em casa, não troco meu lar por nada. Uma Netflix também cai super bem no fim de semana. Nós somos jovens senhoras. Eu falo, eu até comentei com o senhor Demilson, acho que 2 semanas atrás, tem uma idosa dentro de mim chamada Ivone, de 83 anos, que, né, eu sou muito caseira, assim, eu sou muito do dia e deixo a noite pra... Eu também sou muito caseira. Sou muito caseira, porque a nossa vida já é uma loucura, muito né? Corrida, então, né? 36 horas seria o ideal pra gente, porque 8, 10, 12 é pouco. 24 horas é pouco mesmo. Um tá dia. certo. Legal. Tem umas fotinhos aí, Ale? Vamos lá. Eu vou narrando. Isso. Aí, quando eu fiz a Vera Holtz, querido Magno, fiz uma série do Miguel Falabella chamado Eu, a Vó e a Boi, que tá no Globoplay. Tá. Fiz uma travesti lá. Série muito boa, com a Bianca Rinaldi, querida. Bianca Rinaldi. Gente, ela fez o musical do Silvio, ela fazia a Iris Abravanel. Ah, tá. E legal que vocês dois estão de amarelo, É agora de preto, ó. E agora aí, de preto. Aí a Cláudia Raia foi nos prestigiar também. Que legal. O que mais tem aí? Aí o pessoal da família Farmar. O que acontece? Durante a pandemia, o Miguel ele passou a produzir conteúdo para Hypera, na empresa farmacêutica, e criou uma animação chamada Família Farmaco, que está disponível no YouTube, todos os episódios. Tá. Então aqui a Marisa produção... Hort. Aí a gente colocou a voz, né? A gente fez a voz original dos personagens. Então, eu fazia faço Felizardo, a Maestrine faz a minha irmã, agora pra eu lembrar o nome dos personagens, enfim, aí Marisa Hort, Edgar Bustamante, ali a Supa, que é a pessoa que desenhou, né? Enfim, Giovanna Zotti. Tá, aquela do lado da Marisa Hort ali não é a Renata Sorrah, não, né? Não. Tá. É Supa o nome dela. Supa. Isso. Tá. É do meio artístico também. Eu não sei como é que diz, ela é quem desenha, não é desenhista, ela que criou o desenho da animação. Tá, né? Tá, olha só. Que legal. Uma galera boa. Tem mais alguma coisa? Olha aí. Aí quando a gente fazia o musical dos Mamonas, tô com o cabelo vermelho, que eu fazia o Júlio, e a gente tava em temporada no Rio de Janeiro e demos entrevista pra Fátima no programa encontro dela, no encontro. Foi bem legal, ela é uma querida. Que foto linda. Bonita. Ficou muito boa. Olha aí. O meu padrinho, que eu chamo esse cara de pai, porque, nossa, ele abriu as portas assim, mudou a minha vida de uma maneira muito significativa. Muito talentoso, né? Ele é uma referência, né? E muito generoso, né? É mesmo? Muito, muito generoso. Que legal. É um cara que tá preocupado muito com o outro. Olha só. O tempo todo. Que legal. Ô Jorge, então assim, voltando um pouquinho, né? Nós podemos fazer esse trabalho de forma pontual, sim, através de um contrato. Olha, eu quero que você venha aqui e faça desinsetização, desratização, enfim, o que você acha que deve ser feito. Mas o ideal seria ter um contrato, então, a longo prazo, não é isso? Isso. Que fosse renovado anualmente. Então, dentro daquele ano, nós estaríamos cobertos. Se você vai lá fazer um trabalho mais intenso a cada 6 meses, mas você acabou de fazer, uma semana depois tem um problema, você vai voltar lá e vai fazer um reforço, é isso? Denilson, é ótimo estar aqui e falar com síndicos profissionais, né? Pessoas que têm que ter essa informação, que têm que ter isso em pauta, né, para fazer. Isso daí é o meu dia a dia com os síndicos profissionais, com os síndicos também que não são profissionais. Contrato de prestação de serviço de detetização é a coisa mais certa a se fazer, né? Não existe esperar o problema acontecer para você sair correndo atrás da solução. Você vai ter a solução já antes do problema acontecer. Preventivo. Preventivo, né?
E isso daí é onde você vai ter o grande sossego. Não que não possa acontecer uma infestação ou outra em algum local, mas vai ser esporádico, vai ser uma coisa que não estava na programação. De ninguém, né? De ninguém. De ninguém. Um Apareceu azar. uma praga aí, uma coisa, né? Isso. Excepcional. É um azar. Uhum. É um azar. Uma chuva muito forte. O rato saiu do esgoto. O rato saiu ali do bueiro. Exato. Né? Tudo bem, né? Estava no meio da rua, veio para o meio do prédio. Né? Mas aí são situações extremas. Né? Nessas chuvas que deu agora em São Paulo, nos meses de janeiro, de dezembro. Muito intensas, né? Muito intensas, isso aconteceu bastante. Tá. Né? Então, mas isso é uma coisa fora do padrão. Perfeito. Eu já tive várias histórias, assim, desafiadoras, né? Eu já tive, desde tentativa de adolescente querer pular do andar, mas eu tenho uma que faz, acho que uns 5 anos, eu administrava um outro condomínio e eu fazia a entrada, né? A vistoria desses moradores, né? Era um Amber Living. Então, fiz a vistoria, um casal jovem, 1 ano de contrato. E aí, no dia seguinte, a portaria me ligou para dizer que tinha polícia na frente do prédio e a moradora jogando as roupas do namorado, do marido, pela janela. E aí, foi aquela confusão toda. E no dia seguinte, me chamaram, rescindiram o contrato e ela entrou. Num dia, na noite seguinte, já não estava mais no prédio. Então, eles entraram, tumultuaram tudo, chamaram polícia e aí foi um desafio, assim, para amenizar, porque outros moradores também estavam querendo entender aquela situação, né? Aflição também, né? E aí a gente tem que minimizar esses conflitos aí. Claro. Mas foram várias. Bem interessante, eu tenho certeza. A gente talvez tenha até tempo de falar mais algumas. Marina, e você? O que vem à mente aí? Há uns 2 anos e meio eu tive uma situação com uma moradora, né? Ela teve, uma senhora já, ela tinha surtos psicóticos, né? E ela, durante uma semana, ela realmente me perseguiu, ela me acusava que eu ia de madrugada no condomínio soltar a roda do carro dela. Então, eram umas coisas, assim, bem improváveis de acontecer. Ela ligou na administradora, né, falando que ia me perseguir, realmente tive que andar por semanas com segurança comigo. Ela chamou a polícia pra mim no condomínio, porque ela jurava de pé junto que eu ia de madrugada, de noite, mexer no carro dela. A gente conseguiu resolver, né? O filho dela não estava no prédio nesses dias que ela teve esses surtos, mas depois ela foi internada, ele pediu desculpa, mas assim, é algo que a gente sempre lembra, inclusive o segurança ainda trabalha comigo, o segurança que foi meu guarda-costas ainda trabalha com a gente, e a gente constantemente lembra dessa senhora, desse caso. Infelizmente, ela não está mais entre a gente, ela acabou falecendo alguns meses depois. Inclusive, eu prestei o primeiro socorro, o rapaz do socorrista me deu a notícia, porque o filho dela também não estava no apartamento no momento que ela veio a falecer. E ainda eu que tive, né? De repassar a notícia. Eu que tive que lidar com essa outra situação, com essa moradora. São várias histórias, né? São várias. A Monique falou da bexiga caindo, a gente tinha um caso também do jogando lixo. Não, do morador. Coisas que caem da janela, o pessoal não tem noção. Não, cai frutas, cai tudo que vocês imaginam. Mas tinha um morador que ele urinava pela janela, e a gente no primeiro andar tem o garden, né? Como se fosse uma sacadinha maior. E caía na sacada dessa moradora do primeiro andar. Até hoje a gente não conseguiu identificar quem era, mas as câmeras inibiram. A gente não identificou, mas as câmeras pra cima inibiram, graças a Deus. Que acontecesse novamente. Já aconteceu de jogarem fezes de lá de cima na área da piscina. E o engraçado é que a urina era sempre em dia de jogo. Sempre em dia de Devia jogo. tomar muita cerveja, né? Então, a gente chegou nessa conclusão, né? De que a pessoa se empolgava um pouco ali com o clima do jogo e acabava fazendo essa besteira ali. Uma outra preocupação que sempre chega para nós, e a gente precisa ter muita informação coletada para sempre dar informação precisa
para as pessoas para quem nós prestamos serviço é com relação aos produtos que são utilizados, né? Ótimo. A gente sabe, fazendo um paralelo não tão correto, mas a gente sabe que lá atrás na agricultura nós tínhamos problemas dos agrotóxicos que foram sendo dosados, alguns proibidos, etc., para chegar numa situação mais tranquila. Com essa eliminação, os produtos para eliminar as pragas, nós também tivemos um processo desse tipo e hoje nós temos produtos muito mais ecológicos, muito mais adequados à relação com o ser humano e também com os pets? Sim. Denilson, a origem da palavra dedetização, que não se usa mais hoje, é a aplicação de DDT, que é no defensivo agrícola cancerígeno, né? Isso daí foi substituído já há muitos anos, né, por organofosforados, e depois esses organofosforados, que alguns ainda existem até hoje, foram substituídos por piretroides. Piretroides é uma classe de defensivos já de 1970 para cá, primeira, segunda, terceira, estamos na quarta geração, que é a bifentrina. A gente já passou por celotrina, deltametrina, a gente já passou por vários grupos, sempre melhorando, inclusive na dose. Você pode trabalhar com doses muito menores. Doses muito menores agride muito menos. Mas né? aí você tem que fazer com mais frequência a aplicação. Essa também é uma verdade. Né? Porque você hoje não tem mais fixadores tão fortes que nem você tinha antigamente, né? Então, eles duram menos no ambiente. Mas é tudo pela segurança das pessoas envolvidas no processo. Isso aí é válido, né? Continuando a pergunta que eu... Não, sobre a questão de como é que esses produtos podem impactar o dia a dia das pessoas e dos pets. Praticamente zero, né? Praticamente zero. Você sai para dar uma volta com seu cachorro e dependendo do tamanho dele, ele vai entrar numa situação chamada DL, dose letal, né? Transformar um remédio num veneno é só você aumentar a dose, que ele vai acabar virando um veneno, uma água que te mata a sede, pode te matar afogado. Então, claro, você tem a dose letal dos produtos. Então, dependendo da massa corpórea do cachorro, você vai falar, o cachorro precisa ficar fora 6 horas. Então, vai passear, leva ele numa pet shop e quando você voltar da pet shop, do passeio, a casa já está apta a ser usada, o apartamento já está apto a ser usado, o comércio já está apto a ser usado sem o menor problema. Eu vou começar com um assunto que fez parte da nossa vida recente, né? Uma situação que não separou pessoas por religião, por política, por raça, por nada, pegou todo mundo, né, de cheio, que foi a questão da pandemia do Covid-19. Né? E você que atua nessa área cênica, né, que é uma atividade que eu respeito muito e admiro, porque eu não sei, vocês tiram um coelho da cartola o tempo inteiro, sabe, para representar coisas espetaculares, e às vezes a gente sai dos lugares, dos eventos com o coração transbordando, ou de alegria, ou de reflexão, né, sobre alguma coisa que vocês apresentam. Quando a gente viveu essa questão da pandemia, nós tivemos que fechar as áreas comuns dos condomínios, tivemos que suspender obras, tivemos que exigir todos os cuidados necessários com álcool em gel, com máscaras e assim por diante, né? E aí a gente percebeu que houve uma mudança no comportamento das pessoas. Muitas, talvez mais de 50%, passaram a ter suas atividades em casa e assim por diante. Então, a pergunta que eu te faço inicialmente é o seguinte: você, como um homem das artes, né? Como é que você passou esse momento? Porque eu sei que você vive em condomínio também, né? Como é que você passou esse momento agudo, essa fase difícil, né? Que depois eu vou querer lá na frente que você fale um pouquinho também como é que você conseguia desenvolver suas atividades, se é que isso foi possível nesses momentos, mas como é que era o seu dia a dia no condomínio para você poder, de alguma forma, dar vazão às suas atividades? Eu acredito que foi difícil para todo mundo, porque todo mundo saiu da zona de conforto, né? Tudo que quebra a nossa rotina, o nosso
o que a gente está habituado a fazer e como fazer de uma forma repentina, como foi essa pandemia, tira a gente da zona de conforto e a gente fica perdido. E eu não fui diferente, né? Fiquei muito perdido, sem entender. Estava estreando o espetáculo, o musical Silvio Santos Vem Aí. A gente tinha acabado de fazer uma semana de pré-estreia, né? Apresentação para patrocinadores, para apoiadores, para imprensa. E no dia da estreia, a gente fez a estreia. E no dia seguinte, a produção veio com a notícia que ia ter que parar. Que coisa impressionante, gente. A gente ainda a gente fez essa estreia já com as notícias, né? Pô, espetáculo X parou, o espetáculo Y parou. E a gente, caramba, será que a gente vai ter que parar também? Paramos. Então, primeiro foi esse baque, né? De um misto de tristeza pelo espetáculo que a gente tinha acabado você fica 3 meses produzindo um espetáculo, né, ensaiando para levantar um espetáculo, para de repente você não conseguir nem estrear. É esse aí? Essa daí é exatamente uma das cenas que eu faço. O nosso querido Rony tá fazendo aí o Manuel de Nóbrega. O Manuel de Nóbrega, lembra muito. Lembra muito, né? Aí, especificamente nessa cena, é uma reprodução da Praça da Alegria. Tá. Ele tá apresentando aí a Hebe Camargo. Olha só. Dani Cury, maravilhosa. E aí daqui a pouco eu entro de velha surda. Olha. E a gente tinha acabado de estrear. Então você, poxa vida, parar uma coisa que acabamos de conceber, ter que parar, e como é que vai ser depois, enfim. Acabou que eu fiquei os primeiros momentos em casa ali, sem saber o que fazer. E aí a primeira coisa que você pensa, dar aula online. Mas dar aula online do quê? De teatro? Como é que faz teatro pela internet, pela telinha? Olha aí, esse aí é você? Esse sou eu. Adriano do céu, mas é muito, muito perfeita a réplica da velhinha surda lá do banco, da praça. Aí ainda quando era Praça da Alegria, né? Agora é Praça é Nossa. Isso. Aí essa época da Praça da Alegria. A tua colega não tá aguentando lá de rir, ó. A gente brincava bastante. Aproveito até pra dizer que esse espetáculo vai... Putz, agora eu não sei as datas. Vou espiar e vou divulgar. Infelizmente não faço essa temporadinha com eles, mas o espetáculo é incrível, vale a pena assistir no Teatro Procópio Ferreira. Quem não assistiu... Vai voltar mais uma temporada curtíssima. Exato, são 4 apresentações, final de semana. Eu vou já espiar no celular e digo as datas certinho. Tá certo. Bom, olha só, e essa personagem aí, eu sei que ela fez tanto sucesso que deu um prêmio pra você. Foi o prêmio Didi, Destaque Imprensa Digital. Muito honrado como ator coadjuvante, né? Pelo espetáculo. Eu gosto de pensar até que foi pelo espetáculo, não pela personagem especificamente. O conjunto. O conjunto, porque teatro musical a gente faz muitos personagens, né? Se você não é o ator que faz o protagonista, os outros atores, eles se dividem em vários outros personagens. Aí no Silvio Santos, se eu contar, vamos ver se eu vou lembrar... Mas eu acho que eu fazia no mínimo uns 7 personagens a quase 10. Nossa! E é trocando de roupa o tempo todo. Eu saio da velha surda aí, saio correndo, coloco uma roupa de soldado para entrar para a próxima cena e assim vai. Olha aí. Que legal. Mas aí voltando lá na questão... Voltando pra pandemia. Lá no condomínio. Aí você falou, quem sabe dou aula, mas como é que eu vou dar aula de teatro? Então, aí você acaba inventando. Há um lado positivo. É sempre bom pensar que há lado positivo nas coisas. Que eu acho que aí acontece com todo mundo, que é você colocar a mente pra funcionar, né? Porque aí você tem que criar, tem que inventar. Então eu acabei criando um curso. Eu trabalho com a Fernanda Chama, que por acaso é a diretora desse espetáculo. Ela tem uma escola de teatro chamada Estúdio Broadway. E eu sou professor lá e falei assim, Fê, eu vou criar um curso, alguma coisa que a gente possa trabalhar. E aí eu fiz um curso para as crianças de websérie.
Então eu escrevi um roteirinho de 5 episódios de uma série infanto-juvenil ali, e a gente pegou os alunos do estúdio, então eu dava aula via internet e filmava, gravava o próprio aplicativo ali, as imagens deles para montar depois essa série. Deu certo, mas dá um trabalhão. Dá um trabalhão danado, porque não é a mesma coisa. Você tá na sua residência, você tá no seu quarto. A sensação de não estar no ambiente de trabalho é difícil de fazer, né? Eu, por exemplo, como professor de teatro, eu gosto muito de trabalhar o corporal, né? É necessário trabalhar o corporal do ator. Então, mesmo que fosse um tipo de aula ali que era no vídeo, eu sentia a necessidade de pegar, de levantar da cadeira e falar assim, agora vamos soltar o corpo, mexe o pescoço para relaxar, né? Para deixar o corpo disponível para a cena. Então foi difícil se entender nesse lugar. Depois eu fui embarcando na onda do teatro digital, né? Que depois criou-se o teatro digital, que de teatro não tem nada. Sim. Né? Infelizmente. Mas ao mesmo tempo também foi uma possibilidade. Né? Foi uma oportunidade de se manter ativo, porque a grande preocupação foi ficar parado, né? Dentro da arte. O artista ele tem que estar o tempo todo em movimento, tem que estar com a cabeça o tempo todo produzindo, senão é um corpo que atrofia. Chega uma hora você não tem mais criatividade, você não faz mais nada. O que acontece quando um condômino deixa de pagar a sua cota condominial, né? Eu queria saber se é uma cota, depois se isso vai crescendo para 2, 3 e aí por diante. O que deve ser feito por parte do condômino num primeiro momento, que cuidados ele deve ter, que providências ele deve tomar, né? E depois o condomínio, porque o condomínio ele precisa pagar as contas do condomínio, precisa pagar a mão de obra, precisa pagar a luz, precisa pagar a água, precisa pagar as manutenções e assim por diante. Então o que vocês me dizem sobre isso? Bom, na verdade, eu sempre falo, né? É um rateio de despesas e se todo mundo alguém deixar de contribuir, essa conta não vai fechar. De alguma maneira vai ficar faltando alguma coisa. Perfeito. E o que a gente sempre orienta, em primeiro lugar, é que o síndico, ele como tem uma obrigação legal de fazer a cobrança dos inadimplentes, ele tem que ficar atento a essa inadimplência e não deixar 1 mês, 2, 3, muitos meses em aberto e já contratar uma assessoria jurídica para cuidar disso. É importante que tenha isso em mente que se a cota vence no dia 10 e não pagou, dia 11, você já está inadimplente, né? Então, você já pode tomar essas providências. Então, eu sempre falo que precisa, em primeiro lugar, conscientizar o condômino da importância da adimplência, da regularidade do pagamento dessas cotas. Por quê? Ele não consegue entender que aquilo é para pagar uma conta, é para pagar o funcionário. Por que teve aumento? Porque teve um dissídio, tudo aumenta. Então, as pessoas não participam das assembleias, já é um problema, porque aí passa a não entender mesmo por que foram tomadas algumas decisões, por que se aprovou um aumento o e tudo índice mais. É baixíssimo. Muito. De frequência às assembleias. Exatamente. Então, a questão da inadimplência, você precisa ter uma atenção redobrada para aquilo não virar uma bola de neve. Não deixar cotas prescreverem. A gente já pegou condomínios que já tinha cotas prescritas. E, quer dizer, você não consegue recuperar judicialmente. Então, já é um problema. Aquele dinheiro não volta para o caixa da forma que deveria voltar. Então, é importante que se tenha uma régua de cobrança, para que dentro daquele período, você faz o contato com o condômino e faça uma cobrança amigável, efetiva, humanizada, para fazer com que esse dinheiro retorne mais rapidamente para o caixa do condomínio. Porque o caixa estando saudável, você faz manutenções, você faz obras, você faz melhorias e isso traz uma valorização do seu patrimônio. Então, essa conscientização que precisa ser implantada para os condôminos. Perfeito. Ô Robson, me diz uma coisa. E o que acontece se a unidade, né? Porque a dívida está vinculada à unidade, correto? Propter rem. Sim. Propter rem, correto. Tem um termo aí jurídico. O que acontece se nós tivermos mais que 3 cotas condominiais vencidas?
É aquele negócio, o pessoal tem aquela noção, ou a falsa noção, que tem que acumular 3. Não tem disso. Como o doutor acabou de falar. Vence no dia 10. Dia 1º está inadimplente. O problema de cair já no escritório jurídico, já os honorários advocatícios. Já começa na esfera extrajudicial, depois passamos para o judicial que acaba crescendo, seja 10%, 20%. Ou seja, tem aquele período ali, que isso é bom estar em convenção, regrando, tipo, atrasou um dia, a própria administradora já começar a lembrar o condômino, para ele não deixar ultrapassar mais, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, é só 2% de multa, nossa, é só jurinho dos dias, é tranquilo, eu prefiro pagar prestação do carro, prestação da casa, a escola da criança e deixo o condomínio para depois. E vai acumulando, ou seja, o administradora lembrar ele antes que se cair na mão do jurídico, vai ter o prazo específico para isso, talvez a virada do mês já é 10%. E se caiu na mão do jurídico, o juiz lembrou, não fez, o jurídico já pode entrar com uma ação judicial. Não é que vai executar a casa de imediato. Vai buscar o patrimônio antes, seja conta bancária, patrimônio de menor valor, carro, moto. E se nada tiver, aí sim, vai chegar no ponto que vai chegar no imóvel. Sim. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aqueles 100 mil lá, tá certo? Certo. Então vamos lá, vamos supor que os 100 mil é o valor total que o condomínio deveria arrecadar por mês, certo? A somatória de todas as cotas condominiais das unidades, tá certo? E aquele condomínio, ele está recebendo, só para a gente fazer um exemplo, para as coisas serem mais fáceis, ele está recebendo 80 mil e 20 mil não está ficando na inadimplência, tá? Aí você vem, participa de uma assembleia no dia 1º de um determinado mês e a cota seguinte vai vencer no dia 10 daquele mês. Como é que é a entrada e a transição entre a garantidora e o condomínio? Quer dizer, lá no dia 10 você já vai emitir os boletos, é você que emite os boletos? Isso. Passa a emitir os boletos. Exato. Tá. Fazendo a assembleia no dia 1º e sendo aprovado, não vamos ter tempo para emitir o boleto daquele mês. Daquele mês. Não vai dar pouco tempo. Tá. Porque o processo vai ser entrarmos em contato com a administradora, arrecadar a documentação, fazer o contrato, síndico assina, nós recebemos o cadastro de moradores, fazemos a inclusão no nosso sistema e, a partir do próximo mês, o rateio é enviado pela administradora para nós, fazemos o lançamento e enviamos os boletos de forma eletrônica. Tá. Né? Boleto é entregue por e-mail, não recebeu, nós temos um canal de atendimento exclusivo para moradores, que ele pode pedir o boleto pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, e pode pegar também no aplicativo e no site. Tá. Então, a partir do próximo mês, acabou a inadimplência do condomínio. Ele acabou, entre aspas, né? Ele não considera como inadimplência para arrecadação de valores. Não vai ter mais este problema. A cobrança será realizada pela nossa empresa de uma forma humanizada. Então, eu vou te ligar, vou falar, seu Demilson, olha, o senhor está aqui com 2 cotas em aberta, vamos negociar? Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho como negociar agora, liga depois. Vamos ligar de novo depois. Seu Demilson, agora o senhor está com 4, vamos negociar? Não tenho dinheiro, desliga na minha cara, e a gente vai tentando, esgotando todas as possibilidades. O nosso objetivo não é trazer um incômodo para o morador, porque se eu gero incômodo para o morador, eu estou deixando o síndico insatisfeito, porque ele colocou uma garantidora para trazer tranquilidade, mas eu estou fazendo uma cobrança ineficiente, sendo chato constantemente. Então não é o nosso objetivo, é um atendimento humanizado e a gente vai priorizar acordos. Nosso objetivo não é levar isso para juízo, porque quando eu coloco uma garantidora no condomínio, eu tiro as custas judiciais do condomínio. Ele não precisa mais se preocupar com o ingresso de ações judiciais. Então eu trago essa responsabilidade para mim. Então também não quero trazer o custo. Eu vou negociar. Sai mais barato para LLZ, sai mais barato para o morador também. Mas se for necessário, você vai para a cobrança judicial? Vai fazer a cobrança judicial, tá. A gente vai comunicar o condomínio, estou ingressando para que ele tenha a ciência,
no processo normal que um advogado no condomínio faria. A diferença, talvez, quando você tem a garantidora, é que isso talvez demore mais tempo do que se fosse o advogado do condomínio. Tá. Né? Que hoje o advogado quer recuperar o dinheiro logo. Isso. Né? Mas hoje a gente já tem parcerias com escritórios de advocacia que eles fazem a cobrança, mas o condomínio está com uma situação complicada por conta da arrecadação. Então eles acabam indicando o nosso serviço e aí a gente garante a receita mensal, então dali para frente ele não vai tratar, mas o que ficou para trás ele trata. Então ele faz o trabalho dele e a gente faz o nosso mensalmente. Tá. O motor que move o condomínio são as pessoas, são os funcionários que lá estão. Sim, né? sim. Sejam eles próprios ou terceirizados, né? Há uma tendência muito forte hoje, né, de ter a mão de obra terceirizada, por uma série de características e motivos, né? Mas a gente ainda tem condomínios que tem a mão de obra orgânica, a mão de obra própria, né? Eu mesmo tenho um condomínio com 352 unidades, que ele tem 43 funcionários, todos orgânicos, né? Quais são, assim, na visão de vocês, as preocupações para um síndico e, obviamente, para um condômino, porque o condômino é que vai pagar a conta, né? Com relação à mão de obra para que se evite causas trabalhistas, para que se evitem erros, né? Erros na hora da contratação, na hora da manutenção, na hora da demissão, né? O que deve ser assim colocado de uma forma bem objetiva para que isso fique de uma forma mais tranquila para o condomínio? Bom, essa parte eu adoro, né? A parte Opa! de contratação de terceirizado, orgânico, né? Da parte trabalhista, porque a gente vivencia isso o dia todo. Eu até falei, amanhã tem uma audiência aqui no TRT, às 9 da manhã, eu falei, vou já trazer minha malinha, já vou ficar por aqui. Já fica por aqui. Já vou ficar por aqui, né? Gente, nós estamos exatamente em frente ao TRT, tá? Exatamente. Falei, e eu moro em Guarulhos. Falei, vou fazer uma pequena viagem amanhã para cá. Mas a gente já está acostumado. Então, essa parte da contratação, toda vez que é um alerta que a gente faz, né? Você vai contratar, vai trocar o orgânico, ou você vai trocar a terceirizada. Tem muitos aspectos que precisam ser observados quando você vai fazer essa contratação. A terceirizada, quando você põe uma mão de obra terceirizada, ela é muito boa, ela tem suas vantagens e desvantagens, Perfeito. né? As vantagens de que você não vai ficar nunca sem um funcionário, se ele tiver um auxílio-doença, se tiver... Nas férias, você sempre vai ter alguém para ocupar aquele posto. O orgânico não, você tem que se organizar para ter um funcionário para poder cobrir lá. Então, a terceirizada é uma mão de obra muito, muito utilizada. E teve um boom de empresas terceirizadas. A quantidade de empresas que tem hoje aqui no Brasil, em São Paulo, é absurda. Então, você precisa ter um critério para poder escolher. Não existe a melhor, porque todas têm problemas. Não tem. Olha que eu analiso o contrato toda semana, sempre tem alguma coisinha. E ninguém está livre de reclamação trabalhista. Não Claro, pensa que quando você vai tirar uma certidão, vai vir 200 reclamações. Óbvio, vai ter sempre, não tem como. Mas você precisa verificar o síndico. Primeira coisa, o contrato. Manda para um jurídico para analisar aquele contrato. Vai tirar todas as certidões, verificar. Consulta um outro condomínio, pede a orientação de um outro síndico que eles trabalham também, para pegar a opinião dele. Estou querendo contratar essa empresa, o que você acha? Não, comigo eles são ponta firme, dá tudo certo. Então, já é algo positivo. E começar a verificar até com os próprios funcionários terceirizados. Qual o comportamento deles? Por quê? O que a gente observa? Funcionário que falta. Aí você vai perguntar que não recebi meu vale-transporte. Nossa, você não recebeu? Não recebeu. Você já te dá um alerta que a empresa não está fazendo alguma coisa errada. Então, o que a gente exige nos contratos de terceirizada? Mas sem dó nem piedade, porque é uma segurança pro síndico. Antes de você pagar a fatura, eu quero todos os documentos dos funcionários que estão alocados aqui no condomínio. Ah, mas é muita coisa. Ah, eu quero. Senão eu não vou pagar a fatura. É uma condição do contrato. Aí você manda para o seu RH, o RH vai conferir. Você está pagando INSS, está pagando fundo de garantia, está pagando vale-transporte, cópia de todos os recibos. Ah, é um exagero? Não é. Sabe por quê? Amanhã eu tenho uma audiência aqui. Sabe quantos documentos eu tenho para juntar? Nenhum. Eu não tenho um olerite para dizer que eu pagava
a hora extra, que a terceirizada pagava a hora extra. E, aliás, essa terceirizada sumiu do mapa. Tá dando revelia em todos os processos. Vai sobrar para o condomínio. Vai sobrar para o condomínio. Agora, se a terceirizada, se eu tiver esse cuidado, tiver um dossiê, uma cópia de todos os documentos desses funcionários terceirizados comigo, e a terceirizada sumir, e ela pagar direitinho, porque eu vou forçar ela a pagar, senão eu não pago a fatura de 30, 40 mil reais. Quando eu chegar numa situação dessa como amanhã, eu vou com a minha defesa, eu posso até pedir uma exclusão, porque eu tenho uma responsabilidade subsidiária. Perfeito. Está na lei, né? Súmula 331. Mas eu vou juntar os documentos para falar que aquele funcionário, aquele colaborador que trabalhou no meu condomínio, eu sei o período. Normalmente você não sabe nem o período que o colaborador trabalhou. Porque eles trocam, né? Trocam de um lugar para o outro, Então, o síndico precisa ter esse controle. Dá trabalho? Dá. Mas você não vai, a sua conta lá na ponta vai diminuir muito. Muito, porque você prova. Porque papel aceita tudo. Hoje, depois que tirou a sucumbência da Justiça do Trabalho para o reclamante, agora virou o que era antes. Se pede tudo. Então, se você não comprovar, eu não recebi a hora essa, recebi assim. Não tinha adicional noturno. Não, recebi. Eu não tinha vale transporte. Tá tudo aqui. Essa assinatura é sua? Então, tá pago. Então, a melhor defesa é o documento que você tem. Porque não adianta você fazer uma defesa alegando que você é ilegítimo, que a responsabilidade é da primeira. Isso tudo o juiz sabe. Mas se você não provar que teve o zelo, o cuidado de acompanhar todo o pagamento do funcionário, a justiça já vai te ver com outros olhos. Nossa, esse condomínio realmente fez um trabalho bom. Olha aqui, tá tudo aqui. A primeira reclamada não veio, deu revelia, mas o condomínio tem toda a documentação provando que pagou. Por intermédio da terceira. Sim. Então, isso é fundamental. Amanhã, só na sorte de Jesus que a gente vai tentar fazer um acordo. Tem um ponto importante aí, né, que é bom lembrar. Se você faz tudo isso que a doutora Cláudia trouxe, e você percebe que a terceirizada, ela começa a dar sinais de que vai ficar ruim, você pode rescindir o seu contrato. Sim. E evitar chegar nesse ponto, né? Exato. Então, o cuidado, ele é primordial, tanto para evitar esses riscos e minimizar, e também para você aí... demitir uma terceirizada se for necessário, né? Rescindir aquele contrato sem ônus para o condomínio. Certo. Posso te dar um exemplo que aconteceu? Claro. É justamente um desses casos que amanhã eu vou fazer a defesa. O síndico, ele foi eleito e ele já começou a perceber a falta de entrega do Vale Transporte. Falou, Cláudia, tem coisa errada aí. Assim, retém o pagamento da fatura. Ele reteve o pagamento de 70 mil reais da fatura que ele tinha que pagar. E já notificamos, olha, porque eles não pagaram verbas rescisórias, não pagou nada para os funcionários, para uns 10 funcionários. Notificamos dizendo que nós vamos segurar o pagamento. Nesse meio de tempo, a empresa sumiu, os funcionários foram na empresa, fizeram baixo-assinado, quebraram tudo lá, foi uma maior confusão. Essa empresa desapareceu do mapa, você não encontra mais. A esposa está lá nos Estados Unidos, do dono da empresa. E ele, acho que morreu, o dono da empresa. Tá. Alguma coisa bem terrível que aconteceu. Sim. Então, é com esse dinheiro que a gente está pagando essas verbas agora rescisórias. Olha só. Que Quer situação, ver a que ponto né? que chega? Por isso que eu falo, tem que ter cuidado mesmo. Dá trabalho, mas você minimiza aí uma dor de cabeça. Perfeito. Negócio, o que a doutora falou praticamente já foi uma aula. E já fica aquele detalhe. Se a empresa for uma pessoa jurídica que pensa em prejudicar os seus clientes, aquele condomínio, que no caso é o zeloso, pode ter uma carteira de 15 clientes. 1 ou 2 ele vai pagar em dia. O restante ele dá o golpe. É verdade. Porque não é todo mundo que faz isso. Exatamente. Que dá trabalho. Atormenta isso.